Dando continuidade, nós vamos ver uma quarta estratégia para estar fatorando polinômios, né? É quando eu consigo identificar uma diferença de dois quadrados, né? Nós vimos lá nos produtos notáveis, né? Que o produto notável lá, né? A ao quadrado menos b ao quadrado era, na verdade, a menos b vezes a mais b. E nós vamos usar isso para estar tentando fatorar aí alguns polinômios, ok? Vamos começar com exemplos, ó. Essa expressão, né, 25 menos x ao quadrado, percebam que ela é uma diferença de dois quadrados. Ah, ela é, professor? Sim, 25. 25, na verdade, ele é 5 ao quadrado. Então, essa expressão 25 menos x ao quadrado, ela pode ser escrita como 5 ao quadrado menos x ao quadrado, né? Então, aí, lembra que eu disse lá no vídeo de produtos notáveis? Olha, é importante nós estarmos bem afiadinhos com os produtos notáveis por causa das fatorações, né? Que agora isso vai nos ajudar bastante, ó. 5 ao quadrado menos x ao quadrado, na verdade, é 5 menos x vezes 5 mais x, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 16x ao quadrado menos 36. Ó. Se você olhar com bastante atenção, ela é uma diferença entre dois quadrados. Por quê? Ó? 16x ao quadrado, na verdade, é 4x ao quadrado. Né? 4x ao quadrado. Porque ó, 4 vezes 4, 16, x ao quadrado, x ao quadrado. Né? E 36 é 1 quadrado, é 6 ao quadrado. Então, essa expressão aqui pode ser reescrita como 4x ao quadrado menos 6 ao quadrado. Detalhe, né? O 4x está aqui entre parênteses para mostrar que é todo esse elemento que é elevado ao quadrado, ok? Então, pela diferença de dois quadrados, isso aqui eu vou fazer a menos b, a mais b, onde a é o primeiro elemento ao quadrado e b é o segundo. Então, isso resulta em 4x menos 6, 4x mais 6. Tá? Terceiro exemplo, ó, a quarta sobre menos 4 nonos. Olha, é uma diferença, veja, uma diferença, e nós temos aqui dois quadrados. Temos, professor? Claro que temos. A quarta nada mais é do que a ao quadrado ao quadrado. A ao quadrado ao quadrado. Lembra a propriedade das potências? Potência de potência, nós multiplicamos os expoentes. Né? E 4 nonos nada mais é do que 2 terços ao quadrado. Então, aqui nós temos que, no nosso caso, o A seria A ao quadrado e o B seria 2 terços. Então, essa expressão ela pode ser reescrita como A ao quadrado menos 2 terços, A ao quadrado mais 2 terços. Tá? E, por fim, nós temos aqui mais um exemplo, ó, dessa expressão. 4x ao quadrado menos y mais 3 ao quadrado. Percebam que eu tenho aqui uma diferença de dois quadrados, ó, onde esse é o primeiro elemento dessa diferença e esse é o segundo elemento. Tá? Então, 4x ao quadrado é a mesma coisa que 2x ao quadrado. Tá? E y mais 3 ao quadrado é y mais 3 ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, é como se fosse nessa expressão aqui, ó, o meu a é o 2x e o meu b, não o meu, né? O b é y mais 3, tá certo? Então, isso vai resultar, lembra? É o primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. Então, ó, 2x menos y mais 3 vezes 2x mais y mais 3, tá? O que nós podemos fazer aqui é eliminar esse parênteses para ficar mais fácil. Então, ó, eu quero o oposto de y mais 3, dentro de parênteses. Então, o oposto de y mais 3 é menos y menos 3. Então, o primeiro termo ficaria 2x menos y menos 3, vezes o segundo, né? Eu quero o positivo de y mais 3, que é y mais 3. Então, 2x mais y mais 3, tá? Essa estratégia, inicialmente a gente começa a patinar um pouquinho, mas depois você bate o olho no polinômio e fala, poxa, olha, eu tenho aqui uma diferença de dois quadrados. Então, de fato, é com a prática, né? Por isso que vai ser importante vocês estarem fazendo lá as listas de exercício, para ir aguçando aí as suas técnicas algébricas, tá? Para estar realizando a fatoração, ok? Bom, vamos ver também agora uma outra estratégia, essa é um pouquinho mais chatinha de perceber, né? Como eu comentei já em alguns vídeos anteriores, eu não gosto de ficar decorando, né? Eu não gosto de ficar decorando. Mas em alguns momentos nos ajudam bastante, né? Vocês vão ver que quando eu tenho soma e diferença de dois cubos,
vai ser importante entender como que funcionaria isso, tá? Bom, quando eu tenho soma ou diferença de dois cubos, ó, então a ao cubo mais b ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer a mais b, que multiplica a ao quadrado menos a. Então, essa expressão a ao cubo mais b ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer a mais b, que multiplica ao quadrado, menos ab mais b ao quadrado, tá? Isso aqui lembra, né, o quadrado da diferença, mas não é, né, porque não tem o 2 aqui multiplicando, tá? O que eu costumo dizer, né? Assim, de novo, eu não gosto de decoreba, mas o que eu costumo dizer? Que quando você pega, soma uma diferença de dois cubos, você bate o olho e fala, pô, isso aqui eu consigo transformar num produto. Porque, dependendo da expressão, pode ser mais fácil nós trabalharmos com esse produto do que com essa expressão. Vamos imaginar um exemplo. Se essa expressão estivesse sendo dividida por A mais B, por exemplo. Quando eu faço essa fatoração, esse A mais B que é um produto, eu poderia simplificar ele com o A mais B que estaria lá no denominador. Então, por isso que é importante bater o olho no A ao cubo mais B ao cubo, tentar achar uma forma de fatorar ele, tá? Essa expressão, ela pode parecer inicialmente um pouquinho complicada de decorar, mas conforme você vai fazendo, você vai entendendo melhor. Basicamente é o seguinte, ó, percebam, como isso aqui é uma soma, tá? O primeiro elemento aqui, ó, A mais B, ele vai ter o mesmo sinal, tá? Depois, o outro elemento aqui no segundo termo, ele vai ter o sinal oposto, tá? Então, quando o sinal aqui é positivo, você vai ter o primeiro termo, que é o A mais B, com o sinal positivo, e o segundo com o sinal invertido. Quando eu tenho uma diferença de dois cubos, é idêntico à soma de dois cubos. O que vai mudar também é o sinal. Veja, como aqui é menos, ó, lembra que eu falei, ó, é mesmo sinal. Aqui continua sendo mesmo sinal. E o sinalzinho aqui de dentro, ele é oposto ao sinal do primeiro termo do produto. Tá? Então, A ao cubo mais B ao cubo é A mais B, mantém aqui o sinalzinho da soma, que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Ó, parece um quadrado perfeito lá, né, que nós vimos, mas não é, tá? Só não tem o 2 aqui, tá? Então, é muito útil essa estratégia, como eu comentei, principalmente quando tem que simplificar envolvendo denominadores e tudo mais. Dois exemplos aqui, ó. Eu tenho x ao cubo menos 64, tá? Batendo o olho aqui, eu já vejo que isso aqui é uma diferença de dois cubos, porque 64 é a mesma coisa que 4 ao cubo. Então, olha, eu tenho aqui diferença de dois cubos. Prontinho, é só nós usarmos essa estratégia. Ó. Então, ó, no primeiro elemento, ó, ficaria A menos B, então x menos 4. Ó, lembrando que o A aqui é x e o B é 4, tá? Então, primeiro ficaria x menos 4, ó, mesmo sinal, mesmo sinal, mesmo sinal. E o segundo ficaria x ao quadrado mais 4x mais 16, com o sinal oposto aqui do primeiro. Ó. Então, ó, é A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Tá? No outro exemplo, eu tenho 8x ao cubo mais 27. De novo, batendo o olho aqui, eu consigo ver uma soma de dois cubos. Por quê? Porque 8x ao cubo é a mesma coisa que 2x ao cubo. Porque eu faço 2 ao cubo, 8. X ao cubo, x ao cubo. E 3 ao cubo é 27. Então, novamente, eu tenho aqui ó, uma soma de dois cubos. Como a gente viu, isso pode ser escrito da forma A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Onde, no caso aqui agora, o A é 2x e o B é 3. Tá? Então, está aqui, ó, 2x mais 3, lembrando, acompanha o sinal, a mais e mais, né? Que multiplica, ó, A ao quadrado, então 2x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado, menos AB, então 2x vezes 3, 6x, mais B ao quadrado, que é 9. Tudo bem, pessoal? Essa aqui pode parecer um pouquinho mais complicada, mas bateu o olho, viu que tá soma diferença de dois cubos envolvido, é batata. Você vai estar usando essa expressão para estar simplificando. Tudo bem? Vamos ver agora a nossa sexta estratégia, que é a fatoração de trinômios. Nós vimos lá atrás, né, no outro vídeo, a fatoração de trinômios quadrados perfeitos, que nós usamos aquela técnica lá bonitinha. Só que lembra que eu comentei, ó, e se quando eu calculo as raízes aqui do primeiro e do terceiro termo,
multiplico elas e dobro o resultado, não me dá o termo do meio. O que eu faço? Significa que aquele trinômio lá não é um quadrado perfeito. Então aí eu tenho que pensar numa outra estratégia de como fatorar, tá? E é isso que nós vamos ver, ok? Então fatorar o trinômio dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c, como produto de binômios com coeficientes inteiros, na verdade nos requer fatorar os inteiros a e c, tá? Então fatorar o inteiro a e fatorar o inteiro c é o que nós vamos tentar começar a fazer, tá? Por quê? Porque ó, ax quadrado mais bx mais c, ele pode ser escrito como produto de duas somas. Por quê? Porque é um trinômio, então eu consigo escrever isso aqui como um produto de duas somas. O trinômio quadrado perfeito, esses dois fatores, na verdade, são o mesmo. Então é como se isso aqui fosse um quadrado perfeito, ó, eu teria aqui, ó, ax mais b ao quadrado, né? Ou ax mais b vezes ax mais b ao quadrado, tá? Quando isso não acontece, nós vamos ter dois fatores diferentes, né? Vou ter esse fator aqui e esse fator aqui diferente. Nesse caso, né, a primeira estratégia é que, principalmente aqueles que nos saltam aos olhos, né, que é mais fácil de operar mentalmente, eu vou estar olhando nos fatores de A, então ó, nesse cara e nesse cara, e nos fatores de C, que é nesse cara e nesse cara. Então, eu vou estar fatorando esses elementos. É isso que vai ditar para mim as possibilidades de transformar esse trinômio numa expressão dessa forma aqui. Por quê? Porque os fatores de A e C, fatores seria o quê? Dois números que multiplicados, né, vão resultar num produto. São limitados. Então, a gente pode listar quem são esses elementos, tá? E aí a gente vê qual deles que vai funcionar. Se nenhum funcionar, é porque esse trinômio é irredutível. Pode acontecer também que esse trinômio seja irredutível. Não é todo trinômio que eu vou conseguir transformar dessa maneira, né? De forma que aqui, ó, A e C sejam inteiros, tá? Sejam fatores inteiros. Vamos começar com um exemplo, tá? Vou subir aqui. Vamos fatorar esse cara, ó, x ao quadrado mais 5x menos 4. Você pode fazer o teste aí, eu não vou fazer para o vídeo não ficar muito longo, que isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Faz o teste, aplica o que a gente viu lá na estratégia anterior e você vai ver que ele não é, tá? O que nós temos aqui? Nós temos que esse trinômio ele vai poder ser escrito como produto de alguma coisa x mais outra coisa, vezes alguma coisa x menos outra coisa, ou então o contrário, né? Alguma coisa x menos uma coisa, mais alguma coisa, vezes alguma coisa x mais outra coisa. Então, eu tenho essas duas possibilidades, caso esse cara aqui não seja irredutível já, né? De transformar esse trinômio num produto de duas somas, tá? Ou uma soma-subtração, tá? Perceba que o coeficiente aqui, o coeficiente A equivale a 1. E o coeficiente C aqui equivale a 14, tá? Então, vamos pensar quais possibilidades eu tenho, quais números que eu consigo, inteiros no caso, tá? Que eu consigo transformar o coeficiente A como um produto de dois fatores inteiros, né? A é 1, certo? A única combinação possível é fazer 1 vezes 1. Tá? Não existe outro conjunto, outros números inteiros que multiplicados vão resultar em 1. Tá? Então, a primeira combinação é 1 e 1 para o fator A. Para o coeficiente C, né, eu posso ter duas combinações de fatores. 1 e 14 e 2 e 7. Por quê? 1 vezes 14, 14. 2 vezes 7, 14. Então, olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui uma combinação aqui em A que vai ser possível e duas combinações possíveis no coeficiente C, tá? Ou seja, como eu tenho esse jeitão aqui, ó, que ele pode ser dessa forma ou dessa forma, nós vamos ter 2 vezes 2 possibilidades. Ou seja, nós vamos ter 4 possibilidades, né? Nós vamos ter aqui 4 possibilidades de transformar esse trinômio aqui num produto de duas somas ou uma soma-subtração, tá bom? Professor, e se não for nenhum desses 4? Esse cara é irredutível, tá? Então, eu posso escrever, ó, a primeira possibilidade, ó, eu vou combinar aqui, ó, o fator para o C, né, ó, para o C, tá? Para o A só vai ter 1, aqui 1 e aqui sendo 1, né? Então, 1 vezes 1 é o que vai acontecer. Então, aqui no X morreu, ó,
sempre vai ser 1 fator, ó. Porque, ó, 1x vezes 1x vai dar o x ao quadrado, ó. Volta aqui no x ao quadrado. Nessa outra expressão também, ó, 1 aqui vezes 1, 1x vezes 1x vai dar 1x ao quadrado, tá? O que nós vamos olhar nesse exemplo particular são os outros coeficientes aqui do c, tá? Então, ó, 1 vezes menos 14 me dá menos 14. 2 vezes menos 7 me dá menos 14. Percebendo por que aqui o sinal é trocado? Porque a hora que eu faço, ó, esse cara vezes esse, tem que resultar num cara negativo. Por isso que esse sinalzinho aqui é trocado, tá? Menos 1 vezes 14 positivo também me dá menos 14. E menos 2 vezes 7 também me dá menos 14. Então, algum desses 4 caras pode ser um candidato para ser a forma irredutível desse trinômio, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que comparar a soma dos termos externos e internos dessa forma fatorada com o termo central aqui, 5x. Ou seja, eu preciso combinar aqui, ó, o produto dos fatores externos com os fatores internos para ver qual deles vai me dar 5x. Ok? Vamos fazer o teste, ó, para o primeiro. X vezes menos 14, menos 14. X vezes 1 dá x. Menos 14 mais 1x dá menos 13x. Ó, não é 5x. Então, esse cara aqui está fora. Não pode ser esse. Vamos olhar o segundo aqui. Ó. O produto dos fatores externos. Ó, esse cara vezes esse. E esse cara vezes esse. E dos internos. Okay? Então, x vezes 14, 14 positivo. Menos 1 vezes x dá menos x. Agora, vamos juntar. Ó. 14 positivo menos x dá 13x positivo, ó. Tá fora, também não deu 5x, então não pode ser esse elemento. Então esses dois aqui, ó, estão fora. Vamos olhar a outra combinação. X mais 2 e x menos 7. Fazendo o produto dos externos. Sim, x vezes menos 7, menos 7. 2 vezes x, 2x. Menos 7 com 2x dá menos 5x, ó. E o nosso termo central é mais 5x. Então, esse aqui também está fora, tá? Sobrou essa expressão. Ah, então já é ela. Não, faz o teste. Pode ser que nem seja esse também. Então, significa que aquele trinômio é redutível, tá? Vamos fazer o teste, ó. X vezes 7, 7x. Menos 2 vezes x, menos 2x. 7x com menos 2x, 5x, ó. De fato, deu o termo central. Então, ó, esse cara aqui pode ser escrito como produto de x menos 2 e x mais 7. Então, esse trinômio aqui quadrado pode ser escrito como x menos 2 e x mais 7. Será que deu mesmo? Faz o teste se você quiser, faz a volta, aplica a distributiva aqui, ó. X vezes x, x quadrado. X vezes 7x, 7x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 7, menos 14. Aí percebam que os extremos já dá certo. O nosso problema era com o central, né? Então, na hora que você faz o central, ó, 7x, x vezes 7 e menos 2 vezes x, e soma, de fato, ele dá o termo central aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos ver mais um exemplo? Parece complicado, mas como eu falei, aqueles que saltam os olhos, né, quer dizer assim, que são poucas combinações, é tranquilo de se fazer. O problema é que você vai cair, como a gente vai ver no exemplo a seguir, em alguns casos que tem várias combinações. E aí complica um pouquinho de usar essa estratégia. Tá bom? Então, para finalizar, né, esse exemplo, né, nós temos que x ao quadrado mais 5x menos 14, né, pode ser escrito como x menos 2 vezes x mais 7. Tá? Vamos ver um exemplo aqui para o caso de A ser diferente de 1. Aqui, percebeu nesse exemplo anterior que o coeficiente A era 1. Aqui, vamos pegar um exemplo que o coeficiente A é diferente de 1. Você vai ver que vai aumentar as combinações, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos fatorar 35x ao quadrado menos x menos 12. Tá? Vamos analisar o coeficiente A. O coeficiente A pode ser escrito como produto de quais números inteiros? Pode ser feito com produto de 1 e 35 e 7 e 5. 1 vezes 35, 35. 7 vezes 5, 35. Tá? O coeficiente C, no caso, ó, aqui, coeficiente 12. Coeficiente 12. Ele pode ser escrito como... Percebe que eu não estou olhando nos sinais, né? Ele pode ser escrito como o produto entre 1 e 12, 2 e 6, 3 e 4.
tá? Se atentem que aqui no caso eu vou ter um valor, um sinal negativo aqui também. Então eu tenho que pensar em todas as combinações possíveis que eu posso fazer quando eu tenho um produto dessa forma aqui. Ó. Nesse caso particular, principalmente por conta desse sinal, nós vamos ter que ela pode ser escrita dessa forma. Então, x menos alguma coisa, que multiplica 35x mais outra coisa. Veja, essa aqui é a primeira combinação ó, do fator A. Então, lembra que no anterior só tinha uma combinação, que era 1 e 1? Aqui agora tem mais combinações. Ó. Então, pode ser algo que tenha ó, 1x e 35 aqui, negativo nesse termo, positivo nesse termo. Por quê? Por conta desse sinal aqui, tá? Ou pode ser 5x aqui e 7x aqui, que vai me resultar em 35, x ao quadrado. Negativo aqui, positivo também. Ou o inverso, sendo aqui positivo e aqui negativo, e aqui positivo e aqui negativo, tá? Eu chamei aqui de asterisco em pontos de interrogação, são um dos pares do fator C. Então, essas 4 possibilidades são só para o coeficiente A, tá? Se eu for pensar no fator C, ele tem 6 possibilidades para ele, né? O fator C seria 1 e 12, 2 e 6, 3 e 4, mas também pode ser 1 e menos 12, por conta do sinalzinho negativo, 2 e menos 6, 3 e menos 4. Então, olha que loucura, né? Por isso que eu falo que essa técnica, eu gosto de usar ela mais quando se saltam os olhos, né? Eu vou ter, na verdade, 6 possibilidades aqui e 4 possibilidades aqui. 6 vezes 4 me dá 24 possibilidades. Então, tem 24 candidatos que podem ser a expressão fatorada de 35x ao quadrado menos 12x, tá? Aí você pode fazer um exercício aí, pausar o vídeo e descobrir quem é esse cara, tá? Dentro desses 24, e pode ser que não seja nenhum também, né? Mas você pode tentar fazer isso mentalmente também, né? É óbvio. Ao término, né, depois que você analisa essas 24 possibilidades, você vai descobrir que a expressão, né, que ela é sim fatorável, e ela pode ser escrita como 5x menos 3 vezes 7x mais 4. Então seria, ó, quando eu tenho aqui ó, 5x menos alguma coisa e 7x mais outra coisa. Então são esses caras aqui que funcionaram, né? Em particular, foi para a combinação menos 3 e 4. Tá? Então, assim, é mais trabalhoso, complica mais do que facilita, né? O que nós vamos ver rapidamente aqui para finalizar o vídeo? Nós vamos ver uma outra forma de se fazer isso, que talvez possa ser mais prático, tá? Todo trinômio ó, da forma ax² mais bx mais c, ele pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, como a que multiplica x menos x1, x menos x2. Onde x1 e x2 vão ser as raízes da equação a ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tá? Então, talvez esse processo pode ser mais simples. O detalhe é o seguinte, né? O resultado aqui tem que ser sempre números inteiros, né? Para poder ficar fatorado. Né? Então, vamos tentar usar essa ideia. Né? Se você sempre lembrar que o polinômio ele pode ser escrito ax² mais bx mais c, pode ser escrito dessa forma, onde x1 e x2 são as raízes. Detalhe, sempre negativo aqui mesmo, tá? Ah, professor, e se o bx for negativo, né? O que eu vou fazer? Aí uma das raízes aqui vai ser positiva, tá? Então o detalhe é isso, o detalhe é você encontrar quem é x1 e x2, tá? Nesse caso. Então vamos pegar esse trinômio, vamos igualar ele a zero. Então 35x ao quadrado menos x menos 12, vamos igualar a zero. Utilizando aqui a forma discriminante, a gente chama delta, né? B ao quadrado menos 4ac, que assim, é óbvio, se você tem outra técnica de resolver equação do segundo grau, pode usar, né? Vamos usar aqui o discriminante, ó. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. No caso aqui, b é menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 35, que é o a, vezes menos 12, que é o c. Isso dá 1 mais 1680, que dá 1681, e a raiz quadrada disso é 41, tá? Continuando, a gente vai ter que x vai ser, então, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x é 1 mais ou menos 41 sobre 2 vezes 35. Então, isso vai me dar duas possibilidades. A primeira é que x1 é 42 sobre 70, ou 24 sobre 35,
E x2 é menos 24 sobre 70, ou menos 4 sétimos, tá? Então, o que acontece? Esse polinômio aqui, 35x² menos x menos 12, ele pode ser escrito como 35 que multiplica x menos x1. Quem que é o x1? Ó, 42 sobre 70, ou 24 sobre 35. Eu vou pôr 42 sobre 70 só para facilitar os cálculos, vocês vão ver ali. E o outro elemento seria x menos x2, né? No caso, ó, o nosso x2 é negativo, então menos com menos, ó, mais aqui. Então ficou x mais 40 sobre 70, tá? Agora, perceba que isso aqui não está muito melhorado, né? A gente tem que tentar melhorar ainda mais essa expressão, que é o que eu vou mostrar aqui como, nesse caso particular, como que eu posso fazer, né? Percebam que 35 ele pode ser escrito como 7 vezes 5, tá? Percebam também, né, que se eu tivesse trabalhado com 24 sobre 35, isso pode ser 42 sobre 70, tá? E percebam que 40 sobre 70 pode ser simplificado para 4 sétimos. Certo? O que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai, como esse cara aqui, ó, 7 vezes 5, como é um produto, aqui eu tenho um produto com 3 fatores, posso fazer o 5 multiplicar esse primeiro fator e o 7 multiplicar esse segundo fator. Tá? Então, ó, quando eu faço 5 vezes esse primeiro fator aqui, vai ficar 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 42 sobre 70, fica 5 vezes 42 sobre 70. Ó, vou simplificar aqui o 5 e o 70. Fica 42 sobre 14. 42 sobre 14 dá 3. Então, esse primeiro elemento aqui vai ficar 5x menos 3. O segundo, ó, que eu fiz 7 vezes esse fator, fica 7 vezes x, 7x. E 7 vezes 4 sétimos, ó, percebam aqui que o 7 está no numerador e denominador, nós podemos não cancelar, né? 7 dividido por 7 dá 1, só vai restar o 4. Então, percebam que esse termo fica 7x mais 4. Né? Então, no fim das contas, nós também conseguimos fatorar aquele trinômio, ó, que deu 5x menos 3 e 7x mais 4. Tá? Então, o detalhe é só você se atentar a isso, né? Que o trinômio ele também pode ser escrito dessa forma, onde x1 e x2 são raízes da equação quadrada, né, desse trinômio. E aí você tem que ir trabalhando, né, tem que ir brincando aí com os números para poder funcionar, tá? Para poder melhorar da melhor maneira possível a expressão, porque às vezes a gente tenta fatorar e cai num negócio pior do que o trinômio antes, tá? Bom, pessoal, para finalizar, nós podemos combinar diferentes formas. Eu não preciso seguir cada uma delas de uma forma bonitinha. A gente pode estar combinando essas 6 estratégias que a gente viu aí para estar fatorando os polinômios, tá? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Vamos fatorar 2x² menos 20x mais 50. Né? Percebam aqui, ó, que eu posso colocar o 2 em evidência. 2 é um fator comum de 2x² de 20x e de 5. Está aqui o fator em evidência. Então, isso me dá 2 que multiplica x² menos 10x mais 25. Tá? Perceba que aqui eu tenho um trinômio também. Aí, o que você pode tentar fazer, né, o que eu sempre faço, particularmente, é tentar ver se esse cara é um trinômio quadrado perfeito. Se for, ótimo, né? Vamos ver se esse cara é um trinômio quadrado perfeito? Então, raiz quadrada de x², x. Raiz quadrada de 25, 5. Multiplicando x e 5, 5x. Dobrando, 10x. Opa, maravilha, deu 10x aqui, é o termo central. Então, isso é um quadrado perfeito, né? Então, eu posso transformar essa expressão x² menos, né, o detalhezinho que aqui é menos, né, menos 10x mais 25, em a menos b², onde a seria x, que é a raiz quadrada do primeiro, e b seria 5, que é a raiz quadrada do segundo. Então, ó, eu combinei aqui colocar o fator em evidência e um trinômio quadrado perfeito. Ó. Isso me resultou 2 que multiplica x menos 5 ao quadrado. Tá? Olha um outro exemplo aqui também. Ó. Vamos fatorar x² menos b². Essa fica bem... É bem interessante esse exemplo, né? x² menos b², não sei vocês, mas eu enxergo aqui uma diferença de 2 quadrados. Por quê? x² pode ser escrito como x ao quadrado. b² pode ser escrito como b ao quadrado. Então, ó, eu tenho aqui uma diferença de 2 quadrados, certo? Que a gente viu como que faz, não viu?
A menos B, A mais B. Então, aqui no caso, ó, ficaria A, que é x quadrado, menos B, que é B quadrado, que multiplica x ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Percebam que, nessa expressão resultante, eu tenho outra diferença de dois quadrados nela, que é o x ao quadrado menos B ao quadrado. Né? Então, que eu posso escrever isso como ó, A, que é o x, e B, que é o B. Então, A menos B, ou seja, x menos B vezes x menos b. Então, eu tinha uma diferença de quadrados e outra diferença de dois quadrados. Né? Então, x à quarta menos b à quarta, na verdade, é x menos b, x mais b, que multiplica x ao quadrado mais b ao quadrado. Ok, pessoal? Então, para finalizar, que acabou que esse vídeo ficou muito grande, né? Eu preparei para vocês uma estratégia de fatoração geral, que é essa estratégia, basicamente, que eu uso quando eu preciso fatorar algum polinômio, tá? O primeiro passo é você colocar em evidência tudo que você puder colocar em evidência, tá? Então, num polinômio que você precisa estar fatorando, a primeira questão é você colocar em evidência tudo que você colocar. Feito isso, você vai estar observando o número de termos nesse polinômio remanescente, depois que você colocou tudo em evidência, né? Se esse cara, né, se esse polinômio remanescente, ele tiver dois termos, procure uma diferença de dois quadrados ou uma soma, uma diferença entre dois cubos, né? Por exemplo, como essa aqui. Como essa aqui. Como essa aqui. Então, você já aproveita e resolve ela, né, para trabalhar. Bom, caso esse polinômio remanescente do passo 1 tenha três termos, ou seja, ele é um trinômio, primeira coisa, procura um quadrado perfeito. Tá? Procura um quadrado perfeito. Ou então você tenta reverter a distributividade. O que é reverter a distributividade? É tentar usar uma forma de transformar esse trinômio, em alguma coisa A mais B vezes A menos B, né? Alguma coisa nesse sentido. Então você pode usar essas duas últimas estratégias que a gente viu. Usar, no primeiro caso lá, quando salta aos olhos, né? Você pode usar aquela estratégia, ou então igualando o polinômio a zero, né? A uma equação. Né? Então, como exercício, tente resolver essa aqui. Ó. Então, segue o primeiro passo, vê o que dá para pôr em evidência, e depois você vai cair no resultante num cara de três termos. Né? Tenta fatorar esse polinômio. Tá? E caso depois que você colocou tudo em evidência, né, o polinômio que restou tem 4 ou mais termos, uma sugestão é você tentar fatorar por agrupamento. Então pode ser que agrupando de alguma forma, possa ser que você consiga fatorar esse cara. Né? Então, como exemplo, né, fatorem esse polinômio aqui, né? Pausa o vídeo aí bonitinho e fatorem esse polinômio, ok? Bom, pessoal, com isso eu encerro essa parte de fatoração de polinômios. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi necessário porque é bastante conteúdo mesmo, né? Então, bom trabalho para vocês e não esqueçam de fazer esses 3 últimos exemplos aqui.